Eu saúdo as irmãs mais uma vez com a paz do Senhor. Eu agradeço ao Senhor, irmãs, por estar aqui com vocês nessa tarde. E muitas vezes nós tentamos nos fugir, né? Escapar um pouquinho, né, do nosso chamado. Ontem nós estávamos no programa com a Léo e falamos sobre o chamado. E nós sabemos que cada uma de nós tem um chamado. E muitas vezes o nosso chamado não é fácil de nós exercer esse chamado. Gostaria que alguma de vocês estivessem aqui hoje, eu estaria ali sentadinha ali. Porque hoje nós vamos falar sobre sabedoria e coragem, como as irmãs já bem falaram aqui hoje. E tem tantas pregadoras do Senhor aqui nessa tarde. E qualquer uma poderia falar aqui muito melhor do que eu. Mas o Senhor me escolheu para estar aqui nessa tarde. E eu sei que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade do Senhor. Né? Então eu quero explanar para vocês tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja do Senhor. E vamos falar então sobre essa palavra tão poderosa, né? Coragem e sabedoria. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 20. Vamos ler do 16 até o 22. Glória a Deus. Várias mulheres da Bíblia, irmãs. Eu estava vindo para cá, antes de sair de casa, e pensando que várias mulheres o Senhor usou com sabedoria e coragem. E dentre elas está a Esther, que a irmã Darcila falou aqui no início do culto. Também Abigail, Jael. Foram mulheres que Deus usou com sabedoria, mas também com coragem. Né? E como a irmã que leu o devocional aqui também falou, que nós devemos ter essas duas coisas, elas andam juntas. Eu digo, parecia que ela tinha lido o meu esboço aqui, que eu coloquei assim o título da pregação de hoje. A coragem anda de mãos dadas com a sabedoria. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso aqui. Vamos ler então 2 Samuel, capítulo 20, verso 16. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Podem assentar, irmãs. Glória a Deus. Para quem acompanha o devocional, esse mês de junho, nós estamos aprendendo que nós somos mulheres cheias de virtudes. Muitas vezes você pode olhar para você e dizer: mas eu não sou cheia de virtudes. Mas o Senhor te fez para ser uma mulher cheia de virtudes. E muitas coisas nós devemos buscar. E a sabedoria é uma das coisas que nós devemos buscar. A sabedoria, a palavra do Senhor diz que quem quer sabedoria, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então a sabedoria é algo que nós devemos buscar.
Algumas virtudes nos acompanham desde que nós nascemos, né? Nós nascemos com uma boa índole, nós nascemos já com aquela intuição, às vezes, de ser uma mulher caprichosa, né? Do lar, que gosta de cuidar da casa, já desde pequenininha já vai se mostrando as nossas virtudes, né? Outras são simpáticas, como a minha amiga Liana aqui, que não tem como dizer que não é simpática, ela é simpática, e acredito que isso já é dela. Então, são virtudes que nascem com a gente, mas certas coisas nós devemos pedir ao Senhor. E a sabedoria é uma das coisas que nós devemos pedir ao nosso Senhor, assim diz a palavra de Deus. E eu quero fazer uma pequena, recapitular os devocionais desde o dia 1º de junho. E no dia 1º de junho nós aprendemos, dentre essas virtudes que todas as mulheres têm, algumas têm mais, outras têm menos, né? Diz que no dia 1º de junho nos fala que nós aprendemos que nós somos a coroa da criação. Nós lemos o devocional e lá diz que nós somos a coroa da criação. Fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. E a coroa é aquela que abrilhanta, né? É aquela que se destaca. A Bíblia também nos fala que a mulher sábia, ela é a coroa do seu marido, né? E é lindo quando uma mulher se destaca porque ela ajuda o seu marido. Muitas vezes o nosso marido, ele não tem todas as virtudes e as qualidades que nós temos, mas a mulher sábia, ela vai ser também auxiliadora e ela vai ajudar o seu marido a se destacar também, né? No dia 2 e no dia 3 de junho, nós aprendemos no devocional que nós recebemos o dom de gerar e da maternidade. Todas nós mulheres. Mas você pode dizer, mas irmã, eu não posso gerar filhos. Mas você pode gerar alguma coisa. Você pode até não gerar filhos naturais, mas o Senhor te fez com aquele sentimento de gerar. Você pode ser mãe de multidões, mãe de uma nação, como Débora, que se levantou pela sua nação, né? Ela disse, eu sou mãe dessa nação. Então você tem dentro de você esse dom de gerar. Alguma coisa o Senhor vai gerar na tua vida. Algum fruto o Senhor vai gerar na tua vida. No dia 4 de junho nós aprendemos que nós somos auxiliadoras e que isso não nos torna inferiores. Porque você sabe lá no seu lar a falta que você faz. Eu andava esses tempos atrás e ultimamente eu ando trabalhando bastante. E às vezes nós deixamos um pouquinho a nossa casa de lado. Mas um dia eu disse, não, hoje eu vou ficar em casa e vou colocar tudo em ordem. E aí eu coloquei as coisas em ordem e o Espírito Santo falou comigo. Veja a importância que você tem dentro da tua casa. Você ficou uma semana, quase não pôde fazer nada. Mas no momento que tu parou, em meio turno de serviço, tu conseguiu colocar todas as coisas em ordem. Então, às vezes, nós achamos que nós não somos importantes, que nós até mesmo não vamos fazer nem falta. Mas naquela tarde o Senhor falou comigo a importância que tem uma mulher, uma dona de casa, né? Que muitas vezes nós dizemos, eu sou só uma dona de casa. Mas a dona de casa, ela cuida do seu lar. Ela cuida daquele ambiente que você vai estar lá com a tua família. Fique uma semana sem fazer nada em casa, veja o jeito que vai ficar a tua casa. Mas você fica um dia em casa, você deixa ela bonita, adornada, perfumada, limpa, organizada. Então você tem muito valor. A sua falta, a sua ausência, ela é sentida quando você não está lá. Eu até anotei aqui para não esquecer, porque nós esquecemos de muitas coisas. Eu vejo as irmãs passam aqui e falam, e eu também esqueço, irmãs. Se eu não anoto, eu esqueço. E às vezes eu anoto e esqueço igual também. Então, outro dia, o meu esposo estava lá, procurando as meias dele, né? Que estava ali tudo, as roupas para dobrar ali. E eu não acredito que eu vou passar meia hora aqui procurando minhas meias, para achar o par das meias. E eu disse, mas eu te dou um prêmio se tu passar meia hora aí procurando as meias. Tem que tirar meia hora para achar as meias, porque em menos de um minuto eu vou e acho o par das meias, mas eles não acham, né? Então, como nós somos importantes
no auxílio que a gente dá para o nosso esposo, né? No auxílio que é coisas que para nós fizemos em segundos. Ele disse que ia ficar meia hora lá procurando para achar os 2 pares da meia dele. No dia 5 de junho do nosso devocional, Deus fala que Deus nos dotou com a habilidade de administrar a nossa casa, administrar nossas finanças. Todas nós temos a capacidade de produzir algo. Nenhuma de nós pode dizer eu não sei fazer nada. Deus nos deu capacidade, sim, de administrar, né? De fazer render, né? Eu tenho aqui um exemplo que hoje está lá a minha mãe lá no cantinho lá. A mãe, ela nunca trabalhou. Ela foi trabalhar agora mais depois que nós já éramos adultos. Mas a minha mãe, ela fazia render as coisas. Ela fazia render o dinheiro do meu pai. Ela fazia ele economizar. Ela fazia ele comprar as coisas, adquirir as coisas. Então você não precisa muitas vezes estar lá trabalhando, mas se você for uma boa auxiliadora, uma boa administradora, você vai fazer render, né, o dinheiro do seu marido, que às vezes é pouco. Mas se você for uma mulher sábia, né, que souber administrar, que souber lidar com as finanças e produzir alguma coisa ali dentro da tua casa mesmo, um artesanato, um crochê, uma venda, né? Você vai ser essa mulher virtuosa que fala aqui na palavra do Senhor. No dia 6 e no dia 7 de junho, diz assim o devocional, que a mulher virtuosa, ela tem uma boa reputação e ela é honrada. Honrada ela é dentro da sua casa. Eu estava vendo a nossa irmã Patrícia, ontem no devocional, que ela falou que lindo quando a gente é honrada dentro da nossa casa. Que o nosso esposo, que os nossos filhos, né? Como diz lá na Mulher de Provérbios 31, que ele louva a sua esposa. Né? Os filhos dizem que ela é bem-aventurada. Que lindo quando acontece, quando é assim na nossa casa, quando nós temos uma boa reputação, quando nós não andamos envolvidas em falatórios, nosso nome não anda na boca das pessoas, né? E não andamos falando mal uns dos outros, não andamos julgando todo mundo, como se nós fôssemos perfeitas e santas, porque todas nós temos os nossos erros, as nossas falhas. Não há uma de nós aqui que não tenha. Então, o nosso Pai, Ele nos ama. E o nosso Jesus, que é o nosso exemplo, como pregou a Liana domingo, que o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não julgou. Ele não falou mal. Então, nós somos seguidoras de Cristo. E nós temos que andar como o Senhor andou. Fazer as coisas que Jesus fez. Nos comportarmos da forma que Jesus se comportaria, né? Fazer algo, falar como Jesus falava. Não é fácil, irmãs. Não é fácil, é difícil. Mas se nós pedirmos a Deus sabedoria que vem do alto, nós vamos ter amor no nosso coração. Lá na Cidade Alegria, a irmã Patrícia, ela fez uma dinâmica. E nessa dinâmica, cada uma de nós recebia uma flor. E essa flor tinha uma qualidade, né? E a qualidade que eu peguei era uma qualidade que eu estava me sentindo aquilo que justamente era o que eu me sentia que eu não estava sendo aquilo que eu peguei na minha qualidade ali, da florzinha. E ao mesmo tempo que eu peguei aquela flor, aquele dia, eu chorei bastante. Porque o Espírito Santo, irmãs, se nós abrir o nosso coração, Ele fala conosco nas mínimas coisas. Às vezes nós queremos que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa, numa profecia. Mas se nós abrirmos a palavra do Senhor, se nós prestarmos atenção nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, o Senhor fala conosco. E aquela qualidade ali, eu disse, Senhor, eu não estou sendo isso. Essa qualidade que está aqui. E o Senhor falou ao meu coração. Mas eu digo que Tu é. Eu digo que Tu é. Por quê, irmãs? Porque o Senhor nos fez
para sermos virtuosas. O Senhor nos criou, aleluia, para sermos mulheres virtuosas, dotadas de qualidades, e mesmo aquilo que você acha que você não é, o Espírito Santo, o Senhor, diz que você é. Você pode até não estar sendo, mas o Senhor te criou para ser. O Senhor te criou para ser uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher honrada. Aleluia. E quando eu digo mulher honrada, não vamos ficar olhando para as coisas que passaram, porque a própria palavra do Senhor nos diz que o Senhor lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, se o Senhor lançou tudo que nós fizemos em outro tempo, ou se nós erramos no meio da caminhada, se o nosso Deus esqueceu, quem é você para não esquecer? Quem somos nós para dizer, mas a fulana agora ela é assim, mas antigamente ela era isso, isso e aquilo. Não vamos tornar à tona, irmãos, não vamos colocar à tona aquilo que o Senhor já esqueceu, aquilo que o Senhor já enterrou, aquilo que o Senhor já lançou lá no mar do esquecimento. Quem somos nós para trazer aquilo de novo de volta? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No dia 8 de junho, falava o devocional que a mulher sábia, ela edifica. Nós somos edificadoras. Nós construímos, né, o lar que nós temos. É nós que somos as responsáveis por ter aquele lar ali, daquele jeitinho que ele é, daquele jeitinho que você sabe que é a tua casa. É nós que criamos, é nós que fizemos aquilo ali, né? No dia 9 diz assim, de junho, o devocional nos falava que tudo que nós fizermos no reino de Deus, Deus tem prazer em nos recompensar. Assim como ele fez com aquela mulher, a sunamita, né? Ela fez um quarto para o profeta e ela não pediu nada em troca. Ela fez aquilo porque ela teve vontade, ela teve prazer em dar um quarto para o profeta, um quarto bom para ele pudesse descansar ali naquele lugar, ela e o seu marido. E ela não pediu nada em troca. Mas o Senhor sabia que ela não tinha filhos. E o Senhor quis dar filho para ela. Então, tudo que nós fizermos na obra do Senhor, não te preocupa. Não te preocupa. Porque todas as coisas têm uma recompensa. E a recompensa vem do nosso Deus. Aquilo que nem você se lembra. Aquilo que você fez e se esqueceu, né? Muitas vezes nós fizemos alguma coisa para alguém, na igreja, na casa do Senhor, e esquecemos. Não lembramos. Alguém nos lembra. Te lembra que tu fez tal coisa? Te lembra aquela vez que tu me deu aquilo? A gente nem se lembra mais. Mas o Senhor não esquece. O Senhor se lembra, né? E o Senhor nos recompensa porque Ele tem prazer nisso. E no dia 10, que foi ontem, diz que a mulher virtuosa cuida da sua família. Cuida dos seus. Cuida bem dos seus filhos, cuida bem do seu esposo. E não somente deles, mas daqueles da nossa casa que precisam. Da nossa parentela, muitas vezes uma viúva, né? Alguém que está precisando, alguém que precisa de um cuidado. A mulher virtuosa, ela se preocupa com todas essas coisas. E hoje, nesse dia tão lindo que o Senhor fez, dia 11 de junho, esse sol maravilhoso que o Senhor nos deu, se não fosse a misericórdia do Senhor, que seria de nós, irmãs? Mas o Senhor nos deu esse dia lindo, maravilhoso, dia 11. E hoje nós vamos estudar sobre a mulher virtuosa que age com coragem, mas age também com sabedoria. Porque não adianta, como a irmã, agora não me lembro se foi a Darcila ou se foi a Luciane que falou, a Valéria. Não adianta ter só sabedoria e não ter coragem. Não adianta ter só coragem e não ter sabedoria. Elas andam juntas. A sabedoria,
é a capacidade de compreender profundamente e aplicar conhecimento. É discernimento, é bom senso para tomar decisões e resolver problemas de uma forma eficaz. O conhecimento é somente ter as informações. Eu conheço, eu sei, eu tenho as informações. Mas quando eu tenho a sabedoria, eu tenho a capacidade de usar essas informações de uma forma inteligente e apropriada. Glória ao nome do Senhor. E agora nós vamos entrar na palavra, então. E lá em 1 Samuel, que nós já lemos, né? 20, 16, 17, 18 e 19. E dentro desse contexto, nós veremos no início do capítulo 20 que Seba era um homem de Belial, ou filho de Belial, que significa no hebraico, irmãs, um homem de Belial, naquela época, eles se referiam a pessoas que não tinham valor. Seria algo inútil, algo que não tem valor. Esse homem, ele liderou uma revolta do povo de Israel contra o reinado do rei Davi. Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, muitos se levantaram contra o rei Davi. E eu fiquei pensando nisso. Às vezes nós achamos, porque estamos na vontade do Senhor, que ninguém vai se levantar contra. Mas não. Aqui diz que esse homem, um homem de Belial, um homem mau, que fazia coisas más, se levantou e ele se reuniu com outros homens contra o reinado do rei Davi. E esse líder se refugiou naquela cidade, Abel Bet-Maaca, que morava aquela mulher sábia. Então Joabe e o exército do rei Davi cercaram essa cidade para destruir essa cidade. Porém, ele não contava que ali naquela cidade havia uma mulher corajosa e sábia. Talvez nessa tarde, talvez nessa semana, nesse dia, o inimigo esteja armando ciladas, armadilhas, não só para nós, mas para alguém da nossa casa. Talvez algum filho de Belial esteja querendo fazer alguma contenda contra ti. Mas nessa tarde eu digo a você, mulher de Deus, te levanta e fale como essa mulher falou. Aqui tem uma mulher sábia. Aqui tem uma mulher que sabe resolver as questões. Aleluia. Te coloca na presença do Senhor nesta tarde. Porque tudo aquilo que Satanás tem armado contra ti, contra a tua casa, vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. No versículo 16, esta mulher grita de dentro da cidade. E quando ela grita, eu entendo que isto é sinônimo de autoridade. Ela grita de dentro da sua cidade. Ela era uma mulher que tinha autoridade de Deus na sua vida. Eu acredito que o Espírito Santo tomou a vida dessa mulher. Porque não era comum uma mulher se referir a um homem, ainda mais um general, né? Joabe era um general do exército. As mulheres não se envolviam nessas questões, né? Poderia um homem daquela cidade ter gritado, mas Deus quis usar uma mulher. Deus quis usar uma mulher sábia, uma mulher ousada, corajosa, para impedir que uma cidade inteira fosse destruída. Deus quer nos usar nesse tempo. Deus quer nos usar para que ninguém ultrapasse os muros lá da tua cidade. Para que o inimigo não entre na tua cidade, que é a tua casa, que é a tua família, para fazer destruição lá dentro. Deus quer usar mulheres como nós nessa geração. E ela disse a Joabe: ouvi Joabe, aleluia, ouça, escute,
E eu estava pensando que para nós evitarmos uma guerra, irmãs, evitarmos uma contenda, muitas vezes nós temos que calar, nós temos que saber ouvir, nós temos que saber escutar. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E às vezes nós fazemos tudo ao contrário. Nós estamos com nenhuma vontade de escutar, pronto para responder e pronto para ficar brava. Não é verdade? Sendo que a palavra de Deus nos diz ao contrário: sejam prontos para ouvir, sejam tardios para falar, sejam tardios para se irar. E ela disse, antigamente, lá no verso 18, antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel. E assim davam cabo das questões. Ela quis dizer: Joabe, esta cidade sempre foi conhecida por resolver as suas questões pacificamente. Esta cidade, ela é conhecida por resolver as suas diferenças pacificamente. Nós somos da paz. Nós temos uma boa reputação. Os vizinhos da nossa cidade vêm aqui pedir conselhos a nós. E as questões são resolvidas aqui. Aleluia! Então, minha amada, é assim que uma mulher sábia deve ser. Acalmar os ânimos, apagar o fogo. Aqui na minha casa não entra contenda. Aqui na minha casa nós não vamos alimentar essa fofoca. Aqui na minha casa essa guerra vai acabar. Aleluia! Porque nós temos uma boa reputação. Nós somos da paz. Nós somos mulheres que queremos paz. Aleluia! Será que muitas vezes nós temos agido deste jeito? Ou temos agido de forma contrária? Glória a Deus. E ela continua sua fala dizendo: Joabe, por que tu queres destruir uma cidade que é mãe em Israel? Ela acalmou, ela fez Joabe refletir, ela apaziguou aquele general de guerra, um homem de guerra, que estava pronto para entrar lá naquela cidade. Por causa de um homem, ele ia entrar com todo o seu exército. Muitas pessoas seriam feridas, muitas pessoas seriam mortas, aquela cidade ficaria devastada, destruída, por causa de um homem. Mas ela acalmou Joabe. Aleluia! Uma mulher cheia do Espírito Santo do Senhor. Uma mulher sábia, mas ao mesmo tempo uma mulher corajosa. Aleluia! Muitas vezes, como Joabe aqui, estava no ímpeto de fazer uma coisa certa. Ele queria ir lá e queria pegar aquele homem porque tinha se levantado contra o rei. Mas no seu ímpeto ele ia fazer aquilo, mas só que ele ia devastar uma cidade inteira. E muitas vezes nós agimos como Joabe. A nossa intenção é fazer algo certo, mas sem sabedoria. E na falta de sabedoria, nós prejudicamos não só a nós, mas prejudicamos a todos que estão à nossa volta muitas vezes. Na falta de sabedoria, não que nós queiramos fazer algo errado, nós queremos fazer as coisas certas, mas sem a sabedoria. E isso muitas vezes traz um prejuízo, não é só para nós, é para nossa casa, é para os nossos filhos, é para nossa família. É lá para o departamento que eu estou servindo a Deus, é lá para o coral onde eu estou lá louvando a Deus com as minhas irmãs. Aleluia. É lá no meu ambiente de trabalho. E no verso 22, essa mulher, ela diz, na sua sabedoria, diz assim: e a mulher, na sua sabedoria, foi ter com o povo. Nós vemos aqui que uma mulher sábia, ela tem que ter diálogo, ela tem que saber falar, ela tem que saber conversar. E para tudo isso há um tempo.
E às vezes não é no tempo que nós queremos. Para tudo tem um tempo. Até mesmo para nós falarmos. Para nós falarmos algo, há um tempo certo. A Bíblia nos diz que as palavras ao seu tempo, ditas ao seu tempo, são como maçãs de ouro em salvas de prata, né? Então as palavras ditas ao seu tempo são boas, são suaves, são agradáveis. Mas uma palavra, pode ser a mesma palavra, mas dita numa hora inoportuna, ela nos causa um grande prejuízo. Quando nós muitas vezes falamos algo, irmãs, e às vezes a gente acha que é tão pouco. Às vezes nós falamos algo sem pensar. E um dia lindo como hoje, fica um dia feio, né? A gente não consegue nem ver a beleza, porque aquilo depois, nós vamos parar para pensar depois. Por que eu fiz isso? Por que eu falei? Por que eu agi dessa forma? Não é? Então a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela nos ensina em todas as coisas. Então esta mulher, ela teve diálogo, ela tinha um bom relacionamento com o seu povo, com a sua cidade. Em segundo, o que eles fizeram? Cortaram a cabeça de Seba. Eu entendo aqui que eles cortaram o mal pela raiz. Eles se reuniram, eles debateram. Ele é do nosso povo, mas ele está fazendo algo que é errado. Então vamos cortar o mal pela raiz. Se reuniram e eu acredito, irmãs, que isso não foi nada fácil para eles. Não foi com prazer, com alegria que eles fizeram isso. Mas estava envolvido a sua cidade ser destruída por causa de uma pessoa. Então eles foram lá e cortaram a cabeça de Seba. Sacrificaram Seba para salvar a cidade. E muitas vezes alguma coisa vai ter que ser sacrificada. Terá que ser cortada, terá que ser tirada do nosso meio, para que haja paz na nossa cidade. Para que haja paz dentro dos nossos muros. E em terceiro lugar, a cabeça foi lançada para fora da cidade. E aqui não somente foi cortado o mal pela raiz, mas eles jogaram aquilo para longe. E eu digo nesta tarde, tira da tua vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tudo aquilo que está te causando mal, que está causando desconforto, que está tirando a tua paz, que está tirando a tua alegria. Tira o mal da tua cidade. Tira da tua cidade, do teu coração, a mágoa. Tira a falta de perdão, tira a contenda, tira a inveja, tira o ciúme, tira tudo aquilo que te afasta do Senhor. Irmãs, aqui a gente fala com temor, porque estamos aqui neste lugar que é santo. É o púlpito da casa do Senhor. E às vezes nós achamos que aqui dentro da casa do Senhor não tem, mas irmãs, tem. Muitas vezes tem, porque nós damos lugar ao inimigo da nossa alma. E para ele não é difícil vir plantar uma semente de discórdia, é fácil. Não é difícil para Satanás vir aqui plantar uma discórdia, uma inveja, um ciúme. Não é para ele nada difícil. Ele está acostumado a fazer essas coisas. Mas eu digo nesta tarde, tira da tua vida pensamento, ressentimentos, lembranças que não provêm do Senhor, que te afastam do Senhor. Aleluia. E sempre lembrando, minhas queridas irmãs, que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a minha irmã que está aqui do meu lado. A nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra os poderes do mal. É o poder do inimigo que está constantemente tentando. O que a palavra do Senhor diz? Que Satanás ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então ele quer matar a nossa alegria, ele quer matar a alegria da nossa casa, da nossa família, ele quer roubar a nossa paz, ele quer destruir a comunhão, ele quer destruir a união. São coisas que o inimigo da nossa alma semeia com muita facilidade, se nós não vigiarmos na presença do Senhor. Aleluia.
Mas assim como essa mulher, que nós possamos agir com sabedoria, com pressa. Não venhamos deixar para depois. Não, depois eu resolvo. Esse problema não é tão grande assim. Deixa ele. Aí aquela arvorezinha que é pequenininha, que é fácil de arrancar no início, vai ficando uma árvore grande e aquelas raízes vão se aprofundando. E quando as raízes ficam profundas, é tão difícil de arrancar, irmãos. Então, como esta cidade, Abel, Bet-Maca, eles não ficaram lá dizendo para Joabe, espere uma semana, nós vamos ver o que nós vamos fazer aqui com o inimigo. Não, irmãos. Eles foram rapidamente, capturaram o inimigo, arrancaram sua cabeça, jogaram para fora da cidade, resolveram aquela questão, aleluia. E eu te digo nesta tarde, se há questões que você tem que resolver, resolva. Se há questões mal resolvidas, resolva, aleluia. Tire o mal para fora. Glória a Deus. Que possamos ser mulheres que amam a paz. Hoje de manhã eu assisti o devocional da Julie e ela dizia no final que possamos ser mulheres que evitam conflitos e que promovem a paz. Que possamos evitar. Quando nós evitamos as coisas, nós não temos que resolver as coisas depois. Amém? Quando nós evitamos os problemas, nós não temos que lutar resolvendo aqueles problemas. Que possamos promover a paz e trabalhar para que haja paz em todos os ambientes que o Senhor nos colocar. Se o Senhor te colocou lá na congregação, promova a paz lá. Se o Senhor te colocou lá no círculo de oração da congregação, promova a paz. Evite os conflitos, aleluia, glória a Deus. Se o Senhor te colocou de líder, promova a paz. Evite as contendas. Muitas vezes, irmãs, há uma diferença. Evitar os conflitos é uma coisa. Evitar os confrontos é outra. Porque muitas vezes essas mulheres elas tiveram que confrontar alguém. Essa mulher desta cidade, ela teve que confrontar Joabe. E isso exigiu coragem, né? Nós podemos evitar os conflitos, mas nós não devemos evitar os confrontos. Não é mesmo? Esther não pôde evitar de chegar na presença do rei. Mesmo podendo ser morta, porque ela não avisou que ela ia chegar na presença do rei. Mas ela não evitou de se confrontar com o rei, porque disso dependia a salvação de todo o seu povo, que estava pronto para ser morto por causa de uma lei. Então, minhas queridas, que venhamos evitar, que venhamos prevenir os conflitos, que venhamos promover a paz. Promover a paz. É tão bom estar em paz, não é mesmo, irmãs? Eu gosto muito de estar em paz. Se tem algo que me deixa muito magoada, muito sentida, é quando eu não estou em paz com alguém. Quando eu não estou em paz com alguém, aquilo me incomoda muito. E principalmente quando é dentro da nossa casa. É tão bom quando nós podemos estar em paz. E que nós possamos ser mulheres que promovem a paz. Mulheres com sabedoria de Deus. Mulheres com sabedoria do alto. Aleluia. Que estejamos na presença do Senhor todos os dias, buscando a sabedoria que vem do Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, eu sou cheia de defeitos, eu sou cheia de falhas, Jesus, mas me dá sabedoria para resolver as questões do nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia quantas questões surgem, né, irmãs, para nós resolvermos, na nossa casa, na nossa família, as pessoas que convivem conosco, até mesmo lá no trabalho.
E nós temos que ter a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E nessa tarde eu quero entregar essas palavras em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãs? E vamos orar então. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você que tem algo para pedir ao Senhor, você vem aqui na frente. Alguém que está enfermo, que precisa de uma oração, se aproxime aqui do altar. E você que escutou esta mensagem nessa tarde, e que tem algo para resolver, alguma pendência para resolver, e precisa da sabedoria do Senhor, coloque a sua mão no seu coração, e o Deus que tudo vê, o Deus que tudo enxerga, porque o Senhor, mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós precisamos. E esse Deus está aqui nessa tarde. As irmãs intercessoras vão estar orando. Quem quiser se aproximar aqui do altar, irmãs, pode chegar. E nós vamos orar ao Senhor. E Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido e santo, estamos na Tua presença, Pai, neste momento. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que age de todas as formas, de diversas maneiras. E eu sei que nesta tarde, Senhor, o Senhor falou com vidas. O Senhor falou aos corações, Pai querido. O Senhor falou comigo, porque o Senhor é um Deus que fala conosco. É um Deus que abre os nossos olhos espirituais. A Tua palavra, Senhor, é como uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados, Senhor. Ela corta para quem está escutando. Ela corta para quem está falando, Senhor. E eu te agradeço nesta tarde, Senhor, porque a Tua palavra pode fluir, Senhor, neste lugar, como um rio aqui neste lugar, Senhor. Deus querido, eu sei que a presença do Espírito Santo do Senhor está agindo na mente, no coração, na alma, no espírito, Senhor. Tu és um Deus tremendo e a Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz a Ti, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, nesta tarde. Obrigado, Senhor, porque sempre que o Senhor reúne o Teu povo, o Senhor não reúne o Teu povo em vão, Jesus. Graças Te damos, Senhor, porque vamos para nossa casa abençoadas. E que esta palavra venha falar, venha continuar falando, Senhor, ao coração, Jesus. Muitas vezes o nosso coração está endurecido, Deus querido, mas a Tua palavra, ela vai, ela penetra, como uma água numa terra seca, Senhor, aleluia, Shuramakandarabás, Espírito Santo de Deus, eu entreguei tudo aquilo que o Senhor colocou na minha boca, no meu coração, Senhor. Agora é contigo, Jesus, agora é contigo, Espírito Santo de Deus. Pedimos, Senhor, por cada vida que está aqui na frente do altar. Espírito Santo, cura as enfermidades, resolve os problemas, Senhor. O Senhor sabe que vivemos neste mundo, este mundo de aflição, é de angústia. Senhor, a cada dia o nosso inimigo vem contra nós, ó Pai, rugindo como um leão. Mas eu sei que o Senhor também, Senhor, arvora a Tua bandeira, Senhor, para nos dar vitória, Senhor Jesus. E nesta tarde, Senhor, eu Te peço a Tua bênção, a Tua proteção, Jesus, sobre a vida destas irmãs que estão aqui na frente do altar. Ouve a sua súplica, ouve o seu clamor, ó Pai, e dá a elas vitória, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, Jesus, amém, Senhor, glória a Deus.